Chega mais. Vamos falar de Palmeiras numa semana muito decisiva e numa semana aí que começou com uma declaração esquisita do Abel, né? Nossa, o título brasileiro tá entregue. Será que ele realmente pensa assim? Se você ainda não viu essa entrevista coletiva dele, corre lá pro canal do Verdazo, que tem lá o react do Conrado, que vai ter essa fala do Abel e todos os comentários ali do Conrado Cacassi. Beleza? Bora lá então para o nosso vídeo. Antes, quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Verdazo. A gente faz as transmissões de todos os jogos, tem os reacts da coletiva, tem conteúdo diário aqui no YouTube e também em todas as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, em todas as redes sociais o Verdazo tá por lá fazendo conteúdo sobre o Palmeiras e estaremos em Lima nesse final de semana para acompanhar a final da Libertadores e trazer muito conteúdo bacana para vocês. Beleza? Vamos nessa? Então, quer dizer que o Abel acha que o Campeonato Brasileiro já está entregue? Talvez não seja bem assim, talvez ele esteja usando uma estratégia parecida com a de 2023. Essa é a apuração da ESPN, tá? Segundo o pessoal da ESPN, segundo o André Hernan e o Bruno Andrade, dentro do Palmeiras o discurso é oposto. O Abel ainda acredita que o campeonato é possível e questiona os jogadores se vão deixar isso acontecer. Jogou para os caras, então, né? A gente sabe que o Abel também tem a responsabilidade dele, né? E ele também entende, pelo que ele fala, né? Ele também entende que muito disso é dado à intensidade do calendário do futebol brasileiro e que a queda física é uma consequência disso. Então, essa que é a apuração do André Hernan e do Bruno Andrade, que o Abel tá fazendo isso meio que para tirar a pressão e para tirar a pressão do Palmeiras, mas que ele ainda acredita nessa possibilidade e só fala esse discurso publicamente, mas que dentro do vestiário ele ainda incentiva os jogadores a correr atrás. Mas também não adianta incentivar se continuar jogando essa bola, né? Contra o Grêmio, nessa terça-feira, o Palmeiras vai com um time modificado, né? E a previsão aqui do GE é que haja uma mescla entre titulares e reservas. É claro que o Carlos Miguel pode ser titular, né? Mas, por exemplo, uma dupla de zaga com Murilo e Bruno Fux, para ver quem está em melhor fase, pode ser interessante deixar o Gomes no banco. Vamos ver, vamos tirar a prova. Quem que tá melhor? É o Murilo ou é o Bruno Fux? Quem que você escalaria? Deixa aí nos comentários. Eu não sei, viu? O Bruno Fux eu acho que tá numa fase melhor do que o Murilo, apesar do Murilo ser um zagueiro melhor na minha visão. Então nessa terça-feira aí fica a expectativa para a gente descobrir como que vai jogar esse Palmeiras aí, esse Palmeiras que segundo o GE será misto. O pessoal da ESPN também relembrou quando o Palmeiras reagiu a uma larga diferença aí de pontos em relação ao Botafogo, chegou a abrir 13 ou 14 pontos o Botafogo e o Abel nas coletivas não só falava que o título já estava entregue, como ficava falando que ele ia embora. Toda a coletiva o Abel falava que ele ia embora, que ele ia embora, que ele ia embora. E aí o Palmeiras ia chegando, ia se aproximando do Botafogo, mas no dia seguinte a manchete, ao invés de ser Palmeiras se aproxima do Botafogo e volta para a briga pelo título, a manchete era Abel diz que vai embora do Palmeiras porque não aguenta mais o calendário brasileiro. Então esse 2023 foi genial em relação a essa manipulação da mídia aí que o Abel gosta de fazer, e ele agora está nessas entrevistas coletivas misteriosas. Ai, que no final do ano eu vou revelar para vocês o que foi esse Campeonato Brasileiro. Como assim? O que foi esse Campeonato Brasileiro? Eu tô curioso para saber. Eu acho que o Abel tá preparando aí o terreno para dar uma coletiva bombástica no final do ano. E vai bater muito no calendário, vai bater muito em um monte de coisa do futebol brasileiro, em arbitragem. Só que assim, a gente sabe que para essas críticas do Abel
serem minimamente ouvidas, ele precisa ganhar alguma coisa. Porque se o Palmeiras perder os 2 títulos, até bati na madeira aqui, mas se acontecer isso, todas as reclamações do Abel vão ser vistas como choro e não vão ser levadas a sério, pelo menos pelo público em geral, né? E em relação às autoridades aí do futebol brasileiro, também acho muito difícil que mude alguma coisa falando isso depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Não é o momento. Então é isso, meus amigos. A Itatiaia diz que o Palmeiras vai colocar um time reserva, tá? Enquanto apenas Carlos Miguel e Andreas Pereira devem começar entre os titulares. O Carlos Miguel porque é goleiro e não tem problema ter uma sequência tão intensa, porque não é uma posição que exige tanto fisicamente. É até bom que o cara mantenha esse ritmo. E o Andreas Pereira porque não tem outro camisa 8. O Lucas Evangelista está lesionado. O Palmeiras só tem o Andreas Pereira como camisa 8. Beleza, rapaziada? Então deixa aí nos comentários. Quem você escalaria na zaga na final da Libertadores? É Gustavo Gomes e Murilo? A dupla de sempre? E o Bruno Fux tá pedindo passagem, tá bem, se bem que no último jogo contra o Flamengo ele não foi bem, né? A ESPN também traz aqui detalhes falando que o resultado da final da Libertadores não vai impactar no processo de renovação do contrato do Abel Ferreira. Mas assim como o Abel não quer fechar o contrato dele agora, a gente só vai falar disso, renovação do Abel, transferências de jogadores, tudo isso aí a gente vai falar no final da temporada. Tá chegando o final da temporada. Segura um pouco, não precisa falar, manda embora fulano, traz ciclano. Calma, falta pouco. Daqui a poucos dias a gente pode falar sobre quem que tem que trazer, quem que tem que mandar embora, se renova ou não renova com o Abel. Por enquanto, foco total em Lima. Você vai para Lima? Você quer ir para Lima? Ainda dá tempo. Entra no nosso último vídeo aqui do canal, tem um vídeo lá ensinando como você pode fazer para ir para Lima. Se você vai, esse vídeo é legal para você ver as dicas, como funciona, qual que é a moeda, como que é o transporte, por onde chegar. A gente separou um monte de dica sobre logística em Lima para você. Se você ainda não vai, lá também tem as dicas de como você ainda pode fechar. Dá para você ir e voltar no mesmo dia, tá? Um esquema que muitos dos palmeirenses têm feito e o pessoal vai com o Verdazo, com a Sul do Brasil. Você pode estar com a gente lá em Lima. Fecha logo, senão você vai se arrepender. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, fiquem ligados que tem transmissão de Palmeiras e Grêmio aqui no canal do Verdazo. Um abraço.